A intenção é trazer aqui algumas informações para, de fato, marcar o motivo pelo qual, no dia 2 de julho, comemoramos o Dia do Bombeiro Brasileiro. A mensagem que nós estamos transmitindo hoje nas mídias sociais de toda a nossa corporação, só voltar, só para marcar uma questão, né? Cada segundo conta, a gente vai mostrar algumas estatísticas aí. A cada segundo a gente está atendendo inúmeras ocorrências no estado de São Paulo, motivo pelo qual a gente está usando essa hashtag Cada Segundo Conta. Por favor. Em relação ao histórico do Corpo de Bombeiros, né, o porquê do dia 2 de julho já foi colocado, mas a gente gostaria de frisar isso. Isso surgiu com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Na época já existia um serviço de bombeiros que era realizado pela Marinha portuguesa na época, que na realidade eram os próprios marinheiros que eles trabalhavam como bombeiros, né? E pela escassez de recursos, como eles trabalhavam com bombas de água e materiais muito rudimentares, eles acabaram sendo chamados de bombeiros por conta dessas bombas que tinham movimentação manual, né? Em 2 de julho de 1856, então, o imperador Dom Pedro II, ele decretou, por meio de lei, a criação do Corpo de Bombeiros aqui no Brasil. E marcou para a gente o dia 2 de julho como o Dia do Bombeiro Brasileiro. Trouxemos ali uma imagem, né, de um equipamento usado no século, à época, né, que se tratava de um equipamento movido a animais, né, para fazer combates a incêndio. Próximo. Em relação ao governo do Estado, em relação ao Estado de São Paulo, né, em 10 de março de 1880, foi criado no Estado de São Paulo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Na época, ele era uma fração da força policial da época, então, também com investidura militar, essa fração passou desses combatentes, desses militares da época, passaram a executar serviços de bombeiro. E a nossa instituição no Estado começou nessa época, devido a um grande incêndio havido no Largo de São Francisco, que destruiu por completo a biblioteca da faculdade naquela época. Incêndios históricos atendidos pela nossa instituição, né, como não dizer, um dos mais importantes, o incêndio do edifício Andraus, ocorrido em fevereiro de 72, que deixou 16 mortos e mais de 300 feridos. Tivemos também, próximo, por favor, em 74, o incêndio do edifício Joelma, que deixou uma quantidade muito maior de vítimas, porque ele ocorreu logo de manhã, às 8h45 da manhã. 188 pessoas morreram. Esse edifício era um edifício novo, tinha acabado de ser construído, e o incêndio iniciou no equipamento de ar-condicionado. Era fevereiro, uma época muito quente, mesmo na capital, e por uma sobrecarga elétrica, no 12º andar, esse incêndio acabou vitimando 188 pessoas e deixando aí 300 feridos. Cabe fazer uma ressalva, de lá para cá, em 1975, foram quando começaram a ser implementadas no Estado de São Paulo a legislação de segurança contra o incêndio. A gente não trouxe nada nesse sentido, mas cabe, como eu disse, ressaltar, hoje é a legislação de segurança contra incêndio melhor desenvolvida de todo o país. E ela é tão desenvolvida que ela está sendo exportada para outros países. Guatemala, Panamá, o México, todos esses países vêm procurar a nossa legislação de segurança contra incêndio, que teve origem nesses incêndios de 72 e 74. O primeiro Código de Obras do município de São Paulo, que já tratava disso, começou a tratar do assunto, e, de fato, em 1983, começou a nossa legislação de segurança contra incêndio, que está muito avançado. Em relação a São José do Rio Preto, a gente quer frisar um pouquinho mais, trouxe um texto para deixar bem latente essa questão. No início do século, esses serviços eram realizados pela 2ª Companhia Independente. Então, policiais militares, na segunda metade do século, né, eles faziam um serviço de combates a incêndio aqui no município. Na época, né, gostaríamos de citar aqui, que vamos dizer que é o precursor do nosso serviço aqui no nosso município, capitão Augusto Ferreira Machado e um segundo-tenente, 600 praças. Eles atendiam desde a região de Pindorama, perdão, obrigado, até o Rio Grande. Era uma região bem extensa. Em 1950, um incêndio na rua Bernardino de Campos acionou os bombeiros, e que para lá foram e acabaram debelando o incêndio com o uso de baldes
e equipamentos bem rudimentares, mangueiras improvisadas, mas que atentou para a instituição, na época Força Pública do Estado, para a necessidade de ter pessoas capacitadas para fazer esse tipo de serviço. Até que, em 1956, o tenente-coronel Armínio de Melo Gaia Filho, que comandava a 2ª Companhia Independente na região de São José do Rio Preto, juntamente com o primeiro-tenente José Ribeiro de Godoy, que era o chefe da seção de material, convidaram o prefeito para ir a São Paulo, para tratar do assunto da criação de um corpo de bombeiros profissionais em São José do Rio Preto. Depois dessa visita, eles conseguiram adquirir pegaram em São Paulo um caminhão de incêndio adquirido pelo Estado e trouxeram para São José do Rio Preto, até que, em 1956, considerou-se criado no município de São José do Rio Preto o Serviço de Segurança contra Incêndio com pessoas especializadas. Próximo, por favor. Em 1956, como eu disse, ele foi criado. Em 75, ele foi elevado de nível e passou a ser subordinado a Ribeirão Preto. Mas, como a nossa região nunca se contentou com menos do que o melhor, em 1989 foi elevado novamente a região, agora já ao nível de batalhão de incêndio. Então, em 5 de julho de 89, foi criado o nosso grupamento de bombeiros, que é a designação até hoje. Próximo. Aqui nós temos algumas imagens, né? À esquerda nós temos o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros, sargento, me fugiu o nome, lembram? Camargo, salvo engano, sargento Camargo, e o tenente Godoy à direita. E esses foram os primeiros homens que, de forma profissional, em 1956, eles passaram a fazer o serviço de segurança contra incêndios aqui no nosso município, com técnica, com tática, com equipamento. Aquele é o primeiro caminhão, é uma foto bastante antiga, é uma das poucas fotos que restaram de acervo, mas aquele foi o primeiro caminhão trazido a São José do Rio Preto, que iniciou os serviços de bombeiros no município. Em relação a um pouco do nosso histórico, né, algumas ocorrências de grande interesse que nós atendemos, tivemos lá em 2005, né, o descarrilamento de uma composição férrea na área urbana de São José do Rio Preto. Esse descarrilamento ele vitimou 8 pessoas, né, e deixou algumas outras feridas. Só para você ter uma ideia, foi um domingo à tarde isso, né, estive lá no local. Geralmente são ocorrências que demandam bastante tempo para a sua solução. Nessa ocorrência, nós passamos 24 horas no local até deixar o local em segurança total. Outra emergência bastante importante atendida na nossa região foi em 2016, um incêndio em um tanque de álcool, de etanol, de uma usina do município de Paraíso, próximo ali a Catanduva. Ele também empenhou todo o nosso efetivo operacional, mandamos para lá uma dezena de bombeiros, recebemos apoio de todo o Estado, mais uma ocorrência em que passamos 24 horas combatendo o incêndio para conseguir extinguir o incêndio nesse tanque de álcool de 5 milhões de litros. Próxima. Mais uma ocorrência também histórica na nossa região, um incêndio um pouco mais recente, de fevereiro de 2018. Esse foi um incêndio em uma loja de equipamentos, materiais, enfim, agropecuários, no centro da cidade. Essa é uma foto aérea do local. Outra emergência que nós acabamos ficando 24 horas atendendo. Então, com toda a técnica, com todos os equipamentos, com todo a instrução e o empenho desses homens e mulheres que trabalham na nossa instituição, emergências como essa, de fato, demandam muito tempo para serem resolvidas. Não querendo ensinar Padre Nosso ao vigário, como diz o ditado, né? Mas, constitucionalmente, aí está a nossa missão, né? Estamos inseridos no artigo 144 da Constituição Federal, no inciso 5º, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, né? E a nossa atribuição constitucional, como grifamos embaixo, ao Corpo de Bombeiros Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Próximo. Quisemos trazer aqui também algumas estatísticas relacionadas ao atendimento da nossa região, para dar uma ideia da dimensão da nossa organização. Hoje nós somos 430 homens e mulheres distribuídos em toda a região, desde Catanduva, São José do Rio Preto e a região também de Fernandópolis.
Nós atendemos no ano passado, só para se ter uma ideia, vamos pegar a principal ocorrência ali, como já foi dito aqui por todos, né? Como o vereador Anderson Branco lembrou, só de ocorrências de resgate, 15.779 em 2018. Se a gente fizer uma projeção disso, vamos fazer uma projeção simples, sem medo de errar em conta, 10 anos de atendimento de 15 mil ocorrências, nós teremos atendido 150 mil ocorrências na região. São 150 mil pessoas atendidas pelo Corpo de Bombeiros só no resgate por baixo, porque nós temos ocorrências onde o número de vítimas é maior que a quantidade de ocorrências. Ocorrências com 2, 3 vítimas, aqui a gente contabiliza uma só para se fazer uma conta baixa. Então, nos últimos 10 anos, se a gente imaginar 150 mil pessoas socorridas pela nossa instituição só pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros, dá uma ideia da dimensão do nosso trabalho e da importância da renovação de viaturas, como a gente vai colocar, da manutenção da técnica, da manutenção dos nossos homens em toda a região. Tivemos também ali salvamentos, 7.068 só no ano passado, como colocou a vereadora Cláudia também, relacionada aos animais, né? Essas ocorrências de salvamento, basicamente, estão relacionadas a isso, ao socorro de animais em local de risco, animais acidentados, animais em condições de maltrato até, estão incluídas ali. Total de incêndio, 4.774. Nisso, a gente inclui também os incêndios em áreas de vegetação permanente e áreas de plantações cultivadas, que é o mote da nossa atuação momentânea, né? Entre os meses de maio e outubro, a gente tem a operação estiagem. Devido à baixa da temperatura, à baixa da umidade, a gente tem uma enormidade de incêndios na nossa região. Então, todo o nosso esforço se direciona, nessa época de estiagem, para o atendimento desse tipo de ocorrências. Nós temos uma operação que é desencadeada, que é a Operação Corta-Fogo, que está em pleno andamento. E, em relação à área técnica, nós temos aí, só para se ter uma ideia do que eu comentava antes, em relação à legislação de segurança contra incêndio, 12.155 licenciamentos realizados. Esses licenciamentos são licenciamentos de baixo risco. São edificações, são atividades em que o empresário, como já se foi colocado, o empresário solicita a liberação da vistoria como um dos documentos necessários à obtenção do alvará de funcionamento, e sempre se coloca, via de regra, se coloca a responsabilidade pela demora, né, na abertura de empresas e outros, em diversas instituições, né? Nós temos um prazo de 7 dias para regularizar todas as edificações, todos os pedidos de vistoria que se enquadram naquelas edificações de baixo risco, nós temos um prazo de 7 dias para realizar. Então, a instituição tem feito a sua parte em relação à desburocratização, em relação à melhoria dos processos internos, para conseguir, em 7 dias, só no ano de 2018, mais de 12 mil regularizações de projetos de baixo risco. Dentre vistorias de projetos técnicos, né, 2.940, para a gente ter condições de garantir que as edificações tenham as condições mínimas para evitar que elas peguem fogo, né? Essa é que é a realidade. Se a gente não prevenir, a gente vai ter mais incêndios. Então, há 2.940 só no ano passado de vistorias de edificações grandes aqui na região. Dá uma ideia também da pujança, da industrialização da nossa região, que é muito grande e muito importante para todo o Estado. E as vistorias de PTS também, um pouco menos, 7%, e vistorias de eventos temporários, que na nossa região é algo também bastante complexo. O coronel bem lembrou aqui, PTS são os projetos técnicos simplificados, aqueles que não se enquadram nas 12 mil licenciamentos ali, que têm um risco um pouco maior, mas que também têm um rito célere para serem solucionados. Ele passa de 7 dias para 15 dias para a gente. Então, ele é mais difícil? Não, ele é difícil, ele tem algumas complexidades a mais, mas de 7 dias ele passa para 15 dias para a nossa instituição para regularizar, como a gente disse, corroborando com a questão da diminuição, da redução da burocratização no nosso país. Em relação à qualidade da gestão, o 13º Grupamento de Bombeiros ele é expoente no Corpo de Bombeiros em relação à gestão pela qualidade. Nós estamos hoje com o troféu prata de gestão, estamos a poucos pontos de obter o troféu ouro em qualidade de gestão.
significa a implementação de processos com melhoria, significa melhoria contínua, significa trabalhar com resultados. E, como eu disse, da área técnica é um exemplo grande disso. Como a gente trabalha com resultado, a gente trabalha com objetivo, a gente trabalha com melhoria de processos. Hoje a gente está no troféu prata em relação à qualidade de gestão da nossa organização. A nossa missão, né, proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio na região administrativa de São José do Rio Preto por meio da prestação de serviços com excelência. A nossa ideia é sermos tratados com excelência de prestação de serviços. E a nossa visão de futuro, né, ser modelo de excelência no serviço de bombeiros. Os valores da nossa organização à direita. Próximo. Os desafios que a nossa organização enfrenta para dar continuidade ao trabalho que eu acabei vindo para cá, como o coronel Jean lembrou, acabei retornando ao nosso município. Substituição de viaturas, né? O Corpo de Bombeiros, um pouco diferentemente do policiamento urbano, ele não trabalha sem equipamento. O policiamento ele ainda faz um policiamento a pé, ele consegue, por meio da ostensividade, promover sensação de segurança. O Corpo de Bombeiros, ele sem equipamento, ele não trabalha. Então, a gente tem, de forma forte, trabalhado para a renovação de frota. Como a gente comentou, mais de 15 mil ocorrências só no ano passado, essas viaturas nossas rodam com muita frequência. Tivemos, conforme foi lembrado aqui, que o coronel Jean esteve conosco lá, recebemos 3 viaturas novas do governo do estado só para o município de São José do Rio Preto. Essa entrega foi feita no dia 17 de junho, próximo passado. Então, nós estamos hoje, dos 3 quartéis operacionais de Rio Preto, todos com viaturas de resgate novas, que representa mais de 50% do nosso atendimento operacional. Um outro desafio nosso a ser enfrentado, a distribuição de quartéis. Eu peço desculpas pela gravura, não dá muita noção, mas se nós observarmos os pontos vermelhos no mapa, nós vamos verificar que a zona sul do município, e isso nós já verificamos por meio de estatísticas, a zona sul do município, nós estamos tendo um tempo-resposta, que é o tempo da saída da viatura até a chegada no local, muito alto. Isso pode representar vida. Isso representa vida para nós. Então, o nosso desafio também é buscar uma possibilidade de implantar um quartel de bombeiros também na Zona Sul. E aí nós teríamos um quadrilátero fechado, diminuindo o tempo-resposta aqui no município. Então, a região toda da Vila Azul, que já é uma cidade praticamente, toda a parte relacionada à BR-153, que agora está sendo duplicado, o vereador Pedro conhece bem aquela região, é uma área que a gente ainda tem um tempo-resposta alto e é um desafio que a gente também vai procurar solucionar nos próximos anos. E também, como desafio, nós tivemos a operacionalização do Fundo Especial de Bombeiros, onde o coronel Jean Charles aqui é um dos nossos membros, para a gente poder receber recursos oriundos de transações penais. Então, já fizemos várias visitas, o capitão Orival, hoje na função de subcomandante da nossa unidade, tem visitado os procuradores do trabalho para tentar fazer transações penais, para tentar trazer recursos para a instituição, além dos municípios, dos recursos municipais, né? Só pontuando, no município o Corpo de Bombeiros funciona por meio de um convênio, onde a Prefeitura Municipal mantém o nosso serviço. Então, nós estamos suficientes de recurso, mas a gente precisa manter isso. Precisamos substituir viaturas e se a gente conseguir recursos, excelente. Então, nós estamos operacionalizando o fundo, com apoio, como já disse, do coronel Jean, e pretendemos manter essa política de substituir o quanto mais viaturas melhor para manter o nosso serviço. Basicamente, era isso que nós gostaríamos de trazer. Gostaria de agradecer novamente ao vereador Anderson Branco pela possibilidade de deixar-nos usar a tribuna aqui, novamente ao presidente Paulo Paulera pela oportunidade de ter falado, e gostaríamos de colocar a todos a nossa instituição, o Corpo de Bombeiros, à disposição, infelizmente por uma hora emergencial, mas eu creio que seja bom saber que nós temos uma instituição preparada, uma instituição organizada para atender a nossa população. Muito obrigado.